Vamos então, nessa aula de agora, aprender a escrever os títulos dos diagnósticos de enfermagem de forma correta, né? Utilizando fatores relacionados, características definidoras, fatores de risco. Ao finalzinho da aula eu vou explicar, é obrigatório usar esses indicadores, por que que é interessante, que é legal utilizar esses indicadores na descrição ali do diagnóstico de enfermagem, tá bom? É bem interessante a gente entender que a utilização desses indicadores individualiza o nosso diagnóstico de enfermagem. Eu tenho muito essa visão. Por exemplo, eu tenho 5 pacientes na minha enfermaria e os 5 tiveram como diagnóstico, um dos seus diagnósticos de enfermagem, constipação. Todos os 5 têm constipação. No entanto, a causa dessa constipação é diferente. Um está constipado porque usa opioides, o outro está constipado por conta das fibras, né? A ingestão, né, diminuída. O outro está constipado porque está no ambiente hospitalar há mais de tantos dias, né? Um ambiente diferente. A causa sendo diferente, também muitas vezes a evidência, né, desses diagnósticos deles são diferentes. Um eu consegui palpar, outro eu não consegui, um refere, o outro não refere. As evidências são diferentes. Note que por mais que todos tenham constipação, o meu julgamento clínico ele é diferente para cada um, porque eu vou ver nas causas, né? Eu vou atuar em cima das causas dos problemas. Então, se um problema é opioides, o outro problema é, enfim, aí eu vou discutir aqui se não tem como a gente diminuir o opioide dele, como é que tá a dor, vou fazer esse balanceamento. O outro a gente pode conversar a respeito dessa questão da privacidade. Vocês estão entendendo que o planejamento é diferente? Por isso que, mais do que o título, o enfermeiro, ele tem que saber identificar as causas e as evidências, né? Conforme evidenciado pelo quê? Porque isso traz um diagnóstico de enfermagem correto, fidedigno para aquele paciente, as respostas humanas para aquela pessoa, para aquela família, para aquela comunidade, entenderam? Então, diante disso, vamos aprender a escrever esses títulos com os indicadores, né, dos diagnósticos de enfermagem. Diagnósticos com foco no problema, né, que é do tipo foco no problema, nós vamos utilizar aqui o título do diagnóstico de enfermagem, vamos colocar o fator relacionado, ou seja, a causa do meu diagnóstico de enfermagem, e logo em seguida nós vamos colocar as características definidoras, as evidências do meu diagnóstico de enfermagem. Essa ordem ela é de certa forma sugerida dentro do livro da Nanda, tá bom? Ela é sugerida essa ordem com essa indicação de ligação relacionado a na 2021-2023, tá? Conforme evidenciado por, né? Que a gente utilizava caracterizado por, evidenciado por, não está errado, né? Na nova versão 2021-2023 ele traz essa nova nomenclatura, né? Essa sugestão de conforme evidenciado por. Dessa forma eu vou utilizar assim, tá bom? Vocês vão ver que a partir de agora eu vou utilizar conforme está lá no livro 2021-2023. Não está errado utilizar da forma anterior, mas a gente vai, juntamente com essas atualizações, também atualizando, né, as nossas nomenclaturas, atualizando as nossas formas de falar dentro da enfermagem. Então, vocês vão ver que a partir de agora eu vou usar assim, beleza? Então, não é que é obrigatório essa ordem, ela é indicada, ela é sugerida e sugere-se, inclusive, essa padronização mesmo, né? Para que fique ali causa e logo em seguida as evidências. Você que é professor, que dá aula, vocês vão ver, né? Eu vou falar aqui no final, que principalmente para educadores é indicado que a gente faça essa padronização, que a gente indique e oriente os alunos a escrever dessa forma, porque isso facilita, né, a construção do raciocínio clínico dele, tá? Então, diante disso, eu vou dar um exemplo aqui, amamentação ineficaz. É o mesmo exemplo que está na Nanda, tá bom? 2021, 2023. Amamentação ineficaz relacionado a... Aí aqui a causa relacionada a, né, ansiedade materna, um apoio familiar inadequado e uso de chupeta. Vocês perceberam que tem 3 causas. Não obrigatoriamente tem que ter mais de uma, mas pode ter mais de uma, tá bom? Às vezes você encontra uma causa, 2 causas, 3 causas, daí você faz essa descrição dentro do diagnóstico de enfermagem.
Aqui, a amamentação dela está ineficaz porque ela está ansiosa, porque não tem apoio familiar e porque o bebezinho usa chupeta. Então, nós identificamos 3 causas. Se você identifica 3 ou mais ou uma, que fique corretamente descrito no diagnóstico de enfermagem. O importante não é essa quantidade, né? É muito importante que a gente tenha em mente a qualidade, a veracidade do diagnóstico de enfermagem. Então, se tem apoio familiar, não coloque isso daqui. Se o bebê não usa chupeta, claro que você não vai colocar. Você vai colocar corretamente a causa que você identificou, tá bom? Conforme evidenciado por. Aqui são as características definidoras que vêm logo em seguida as evidências. Por que você chegou ao raciocínio clínico de que ela está com a amamentação ineficaz? Vamos perguntar isso, né, uns para os outros. Por que a gente chegou nesse julgamento, nessa resolução de que a amamentação dela está ineficaz, professora? Porque o bebê chora. Então, olha lá as evidências. O bebê chora, né, quando tá mamando, porque ele não tá conseguindo apreender a região auréolo-mamilar, né, da mãe corretamente, e porque o bebezinho tá com perda de peso sustentada. Então, você achou aqui 3 evidências. Pode ser que eu ache uma professora sim, que seja a correta, 2 professoras sim, 3 professoras sim. Então, podem ter lá diagnósticos de enfermagem gigantescos, né, na descrição, nesse sentido. Às vezes você acha mais de uma evidência, mais de uma causa, ok, coloque no seu diagnóstico de enfermagem, porque ele individualiza, né, para aquele paciente. Então, nesse caso, a amamentação dela está ineficaz e você detectou isso, porque quando o bebezinho tá mamando, ele chora, porque ele tá perdendo peso, porque, tá vendo? Por quê? Porque, né, ele não está conseguindo apreender na região auréolo-mamilar. Diante disso tudo aqui, quando a gente for para a etapa de planejamento, vocês vão notar que o enfermeiro tem que ter ação inicialmente para sanar ali a causa. Muitas vezes a gente vai já orientar ali a apreensão do bebezinho na auréola, né? Mamilar, perceberam? Ah, eu vou ajudar aqui ele a pegar. Claro, temos que fazer isso. Ah, eu tô percebendo que ele tá chorando muito, deixa eu consolar ele. Não, vamos tentar inicialmente ter o foco na causa, ansiedade materna. Se eu ensino o bebezinho a aprender a região auréolo-mamilar, mas a mãe continua ansiosa, perceberam como a gente tem que agir na causa? Então a gente vai ter que ir lá na causa, a gente tem que ajudar na ansiedade materna, a gente tem que pensar em como essa mãe vai conseguir apoio, se não é de familiar, como que ela vai conseguir um apoio e vamos orientar quanto ao uso da chupeta. Vocês entenderam? Então, sim, a gente pode agir nas evidências? Claro, mas o grande olhar do enfermeiro vai ter que ser em sanar essas causas. É um exemplo bem bacana esse daqui, né? Para a gente trabalhar a importância de chegar lá no nosso planejamento. Vamos para um exemplo de um diagnóstico de enfermagem de risco. A gente coloca aqui o título do diagnóstico de enfermagem relacionado a. Aí vem aqui o fator de risco. Então, risco de síndrome metabólica relacionado a. Por que ele tem esse risco de ter síndrome metabólica? Professor, eu identifiquei que tem um acúmulo excessivo de gordura para a idade e sexo dele. Eu detectei que tem um consumo excessivo de álcool. Eu detectei que é uma pessoa que tem um estresse excessivo. Diante desses fatores de risco que trazem essa suscetibilidade, fato, né? Esse paciente, ele pode ter um risco de síndrome metabólica. Identificamos aqui 3, né? Poderia ser 1, poderia ser 2, né? 3 ou 4, conforme o seu caso, conforme o seu paciente, tá bom? Vamos para mais um exemplo aqui de um diagnóstico do tipo promoção da saúde, não é do domínio, tá bom? Diagnóstico de enfermagem, eu vou colocar aqui o título, conforme evidenciado por quê? Diagnósticos do tipo promoção da saúde possuem características definidoras. Você olha aí dentro do seu livro da Nanda, né? E você pega um diagnóstico de exposição para. Note que ele tem características definidoras, tá bom? Então a gente vai descrever eles com evidências, evidenciado por, conforme evidenciado por. No livro da Nanda, inclusive nesse novo, né, fala
É possível ter fator relacionado, né? É raro, mas é possível ter um fator relacionado se isso der de fato um apoio e se você conseguir identificar, tá bom? Mas no próprio livro, isso está escrito lá, mas no próprio livro você percebe que esses diagnósticos de promoção da saúde possuem, portanto, características definidoras, né? E aí a gente foca nessas evidências, conforme evidenciado por, aí aqui, ó, expressão do desejo de melhorar a nutrição. E normalmente essas características definidoras de disposições é o paciente expressar o desejo de melhorar, expressar alguma coisa. Faça esses exercícios aí. Pega agora em um diagnóstico de disposição para, né, que é de promoção do tipo promoção da saúde. Dá o pause e acha esse diagnóstico. Achou o diagnóstico? Notou que tem só características definidoras? Legal. Lê essas características definidoras. Pega qualquer um do seu livro, tá bom? Lendo essas características definidoras, você vai ver expresso desejo para, tá bom? Um grande exemplo também para vocês que estão fazendo prova de concurso, né? Já é uma sacada aí caso apareça algo desse tipo na sua prova. Ou características definidoras, ou definição do diagnóstico, o tipo, né, que pode ser cobrado, tá bom? A gente então descreve dessa forma, conforme evidenciado por. Perceba que aqui eu trouxe uma característica definidora, poderia ter colocado inclusive mais. Aí, o diagnóstico de síndrome, ele tem a mesma estrutura do diagnóstico foco no problema, porque ele é um problema, né? Síndrome para o idoso frágil, vocês vão notar que ele também tem fatores relacionados, características definidoras. A gente descreve conforme o diagnóstico com foco no problema, tá bom? Da mesma forma, fator relacionado, características definidoras. Lembrando, né, que as características definidoras dos diagnósticos de síndrome são diagnósticos de enfermagem. Eu falei isso em blocos anteriores, né? Então você vai lá nos diagnósticos de síndrome, pega aí um diagnóstico de síndrome, dá de novo um pause na tela, acha um diagnóstico de síndrome aí. Vai lá, qualquer diagnóstico de síndrome do livro, qualquer um. Achou? Perceba, as características definidoras deles são diagnósticos de enfermagem, que agrupados, né, são evidências, as evidências são diagnósticos de enfermagem, que agrupados formam um diagnóstico do tipo síndrome, né? Então tem lá dor, fadiga, mobilidade física prejudicada, são diagnósticos de enfermagem. Quando juntos forma um diagnóstico de síndrome. Agora uma informação importante aí com relação aos indicadores, tá na página 60, tá bom? Muitos educadores de enfermagem defendem que esse método, que método? O método de utilizar indicadores, o título mais os indicadores, conforme eu acabei de ensinar, né? A gente usa ali o título e mais os indicadores. Então, muitos educadores de enfermagem defendem que esse método é útil para os estudantes aprenderem a pensar de forma crítica, ao mesmo tempo que proporciona aos professores universitários uma forma de avaliar o raciocínio clínico. Tanto que já nós vamos fazer um exercício, né, de raciocínio clínico. Depois do bloco de raciocínio clínico, a gente vai fazer um exercício de raciocínio clínico envolvendo todas as informações do livro, né, para a gente chegar ali no diagnóstico de enfermagem mais preciso para aquela situação, né? É exatamente esse exercício de raciocinar clinicamente. Então, acredita-se, né, que essa forma de ensinar, utilizando características definidoras, fatores relacionados, fatores de risco, ajuda, é uma forma de avaliar também o raciocínio clínico. Além disso, alguns defendem que todos os diagnósticos de enfermagem devem ser documentados no prontuário com esse formato. Então, existe aí um grupo de pessoas que acham que a gente tem que documentar no prontuário com título, característica definidora, fator relacionado, tudo direitinho. Contudo, aqui está na página 60, tá? A posição da Nanda sempre foi de que é adequado documentar somente o título, desde que
fatores relacionados, fatores de risco e características definidoras possam ser identificadas nos dados da avaliação, nas anotações dos enfermeiros ou em sessões do plano de cuidados do prontuário do paciente, oferecendo suporte ao diagnóstico de enfermagem. Se for definido, então, que vai colocar só o título no prontuário do paciente, até porque isso está escrito lá na ANANDA, os softwares, os sistemas trazem o código e o título do diagnóstico de enfermagem. Não tem problema. Registra esse diagnóstico, esse título e as características definidoras, fatores relacionados, como está escrito aqui, você vai registrar no plano, na sua avaliação, né? No registro de enfermagem, no registro do prontuário, você pode ali fazer essa avaliação, essa anotação a respeito dos indicadores, tá bom? Coloca no prontuário lá o título, mas que os indicadores fiquem ao menos identificados na sua avaliação clínica, né? Que é aquela avaliação inicial, na sua evolução, ok? É isso que trouxe aqui a Ananda na página 60. Além disso, a maioria dos registros eletrônicos de saúde atualmente usados não incluirão os componentes relacionados a e conforme evidenciado por, como eu acabei de falar. Eles vão trazer o título do diagnóstico de enfermagem, porque ele é codificado, né? Então existe toda uma codificação desses títulos e eles vão estar em registros eletrônicos. Logo, é importante que o instrumento de avaliação de enfermagem no sistema de RES tem os indicadores diagnósticos necessários para você chegar nesse diagnóstico, permitindo a documentação do título do diagnóstico de enfermagem somente na lista de problemas do paciente. Afinal, apenas documentar um diagnóstico de enfermagem não comprova a sua acurácia, o que coloca em dúvida a qualidade do atendimento de enfermagem, ou seja, você só pegar lá o título numa lista pré-estabelecida ou deixar uma lista de títulos diagnósticos lá para esse paciente e ponto final, não haver um registro da onde o enfermeiro chegou, uma evolução, uma avaliação, né, uma anamnese bem feita, onde tem identificado os indicadores, né, e isso coloca em dúvida a qualidade do atendimento de enfermagem, página 60, tá bom? Página 60, isso aí. Bem, esse bloquinho foi menor, né? Vocês vão perceber aí, foi um pouquinho menor, exatamente para a gente aprender a escrever esse título de forma correta. Vocês, professores, continuem, tá bom? Continuem trazendo esse raciocínio clínico com a utilização dos indicadores. Legal? Vamos seguir, tá bom? Temos mais coisas aí pela frente, não desiste, tá bom? Tá finalizando. Um abraço.